Hello, everyone. So today we're gonna keep make. Nossa, toda vez eu falo isso como se a gente estivesse fazendo a mesma história, né? A gente não tá fazendo mais. Tem que colocar isso na minha cabeça. Hello, I hope you're fine. So today we're gonna reading story, and I hope you'll learn a lot, discover new words, and let's get started. Ai, que boba. Okay. It's amazing. Oi? It's amazing. It's not, you said words. It's amazing. It's fantastic. It's good. The story? No. About what you said before, after, a little after. You said, que boba. You're not, I don't know the word in English. I forgot. It's amazing. It's fantastic. A presentation. Os alunos falam que não entende, né? Mas, gente, você tem que se desafiar, né? Não posso ficar falando tudo em português, senão qual é o intuito de fazer inglês, né? Desafiar, pessoal. Eu não entendo, uma hora você vai entender, né? Eu sempre falo a mesma coisa, só mudo o tema da aula. Ok, então vamos lá. Bom, eu não vou falar primeiro qual é o título da história, tá? E nem o autor, depois eu passo para vocês o autor da história. Mas vocês vão entender o contexto. É uma história simples, mas bem detalhada, acho que vocês vão gostar. E ela é uma abreviação, tá? Então, essa história é de um livro, e esse livro é gigante, tá? Ele é bem grosso, por sinal, acho que tem umas 300 e alguma coisa páginas. E aqui tá só um resumo da parte principal, tá bom? Então, é isso. David and Emma looked at each other across the table. The young couple were happy. The food was delicious. The light from the candles was soft and the music was perfect. David looked at Emma's beautiful smile. All the painting as his black bent-up disappeared. All his doubts and fears about love had gone. His hand reached and touched his. I want to ask you something. David searched her eyes. Could she guess what was coming? Her smile made him feel brave. She held his hand. Don't worry, whatever it is, I'll probably say yes. He feels so excited. He was about to ask the most important question of his life. From the corner of the restaurant, a strange man watching them. He sat very still at his table. He held a menu, but wasn't reading it. Instead, his cold eyes looked only at the young couple. Back at their table, David suddenly felt nervous. Excuse me, he said to Emma. He pushed his chair back and went to the toilet. As he looked in the mirror, he told himself, come on, David, come on, you can do it. Matt, she's crazy about you. Feeling ready, he went out of the bathroom. He almost walked extremely a tall man who was... Como é que tem um negócio aqui em cima? Peraí. He almost walked into extremely tall man who was waiting by the door. The man's eyes were cold, bright blue. His face was pale with sharp, pointed nose, thin, pale lips. Ok? Todo mundo entende essa parte aqui? Ou alguma coisa difícil? Ou alguma observação, alguma coisa que quer perguntar? Eu não entendi nada, né, teacher? Sou. Cara, vocês me matam. Sou. Por isso que eu gosto de dar aula pra vocês. Vocês são muito sinceros, isso é ótimo. Então, Sou. Sou? Muito difícil? Yes. What is Richard? Bom, você vai descobrir durante a história, tá? Acho que vocês vão gostar. Então, vamos lá. Eu não vou explicar primeiro, porque eu coloquei toda a tradução depois, tá? É um texto grande, mas não se preocupe, que acho que vocês vão conseguir entender o contexto. Por enquanto, o que vocês entenderam? Sendo sinceros agora. Ai, que medo quando fica esse silêncio. Eles estão no encontro? Yes, it's this. E apareceu um homem estranho. Yes, is this. Okay, very good observation. Oh, sorry, said Dave. Ele foi. Ele elogia ela, né? Oi, não, perdão, escutei. Ele elogia ela, o David, né?
Sim. Tá elogiando no conto. Oh, sorry, said David. Which one? The man, he said. He spoke with a strong and strange accent. David had never heard that accent before. For a moment, David was confused. Then he realized what the other man meant. Oh, this one, said David. How beautiful, this is the men's toilet. David went back into the restaurant. He reached for the ring in a box in his pocket. It was the time to ask her. Aí aqui foi cortado, tá? Mas o que vocês entenderam até essa parte que eu li, ó? Tô aqui. E aí, o que aconteceu aqui? Eles foram em um restaurante O que mais? e falou alguma coisa de caixa aí. Ela foi ao banheiro. E aí teve uma troca de banheiro, né? E aí Troca de banheiro. alguém falou para ela, né? Mas esse é o toalete dos homens, banheiro dos homens. Não foi para ela, foi para um cara. Pro tá? David said. O David, lembra que ele foi o David foi no banheiro. Aí, de repente, quando o David tá saindo do banheiro, ele encontra alguém. Quem é esse alguém? O homem estranho. Yeah. Never. Ok? E agora, quando ele fala assim, olha, tô no banheiro aqui, esse aqui é o banheiro masculino, porque o cara ficou assim, ó. Entendeu? Depois a gente vai ver as características que o David escreveu ele, tá? Mas por enquanto esse aqui tá ótimo. Ok. Aí, David pessoal. voltou pro restaurante e pegou o ring in the box in his pocket. Pegou tipo um anel, né, na caixa que estava no seu bolso. Quando uma mulher vai receber uma caixa com anel, normalmente é o quê? Pedido de casamento, noivado, né? Muito bem, ok? E aí, aqui corta, né? Porque essa parte é descrevida, é bem longa a história. E aí, agora eles vão pro táxi. Então, dá a entender que ela, o quê? Ela aceitou o pedido de casamento. Ele pediu ela em casamento. Muito bem, por isso que ele estava nervoso e foi ao banheiro, tá? The taxi ride home was wonderful. The happy couple discussed their future life together. They shared their sweet feelings about each other. The night I asked you to marry me, said David. The night I said yes, replied Emma. Just think your whole lives together. Sharing, caring, he began. Loving, giving, Emma finished his sentence. They smiled at each other in a loving excitement. You are so wonderful, said David. And you are absolutely beautiful, said Emma. I've never met anyone so lovely and kind. I'm so happy I could sing. They entered the block and flats, holding hands. A tall man watched them from the shadows. Which one? He asked himself. E agora, gente? O que aconteceu? Eles ficaram só se elogiando. No final, um assalto. Me parece suspeito. Ela pegou o táxi, né, com ele, né, e aí foram trocando carícias e elogios, e ela falando que ele é maravilhoso, que eles iam morar junto, né, começaram, né, e aí ela dizendo que nunca tinha encontrado ninguém, né, tão amável e gentil quanto ele, que ela estava muito feliz e que ela poderia cantar de tanta felicidade, né, digamos assim, né. Então eles entraram the blocks of flats, entraram no flats, apartamentos, né? Exactly. Bloco deles, apartamentos, né? Deram-se as mãos e atualmente um homem alto, né? Visto then from the shadow, vindo de sombra, né? Tipo a sombra de um homem, né? Ele estava olhando o casal, gente. Olhando o casal, né? Which one he asked himself. E aí, essa pergunta, which one he asked himself, é tipo assim, a pessoa que é o cara que tá na shadows, que tá na sombra, olhando o casal feliz, perguntando pra ele mesmo, qual dos dois? Meio suspeito. Próxima página. He was a thief. Ui, bora ver o que vai acontecer. Agora eu não vou falar mais não, tá? Já falei muito. Oi?
Agora eu não vou falar mais não, já falei muito, Agora tá? chega. Agora deixa outra chega. pessoa Bora ver o que vai acontecer e vamos deixar os estudantes adivinharem o que está acontecendo, ok, Adriana? Bora ver. He watched the building. He was waiting for a light to come on to show him which flat was theirs. 1 minute passed. 2, 3 it was. The light went on 30th floor window. He saw Emma for a moment as she closed the curtains. How Meu many Deus. times? Gente, quando eu li essa história, eu fiquei, ui, nossa! How many times had he stood on a corner like this? How many victims he had watched? Many corners, many victims, with pale lips formed in a thin smile. He moved out of the shadows to the door and repressing to the buttons for every flat. The vampire was always pleasant when people lived in flats. Sooner or later, someone always let you in. Ai, que medo, né? Silly humans, they thought. You were someone pizza's delivery. It was a kind of invitation, and that it was needed to enter a home. He climbed the stairs into the 3rd floor and walking down the hall. He didn't make sound. He could hear the young couple laughing and talking. He put his ear against the door. He could hear what they are saying, and he was happy. Young love made the sweetest blood. It was so full of life and energy. I feel I am in a film, she was saying. More like a dream, he replied. Yes, a dream. How lucky we are. Guess who we'll be dreaming about tonight, he said. Who? Her hair smells of roses. She likes an angel. Ok? Fiquem de olho, gente. Próxima página. The dream was about to become a nightmare. The listened the vampire throat. Suddenly, he opened the door and stood there, showing his sharp teeth. The couple screamed, then hit each other in terrified sounds. The vampire could smell the taste of the fear. This was how he liked it. Fear also made the blood sweater. There is my wallet on the table. There is. Take it, said David. Take anything you want. If you take anything I want, I will take anything I want, the vampire replied. Fine, we won't stop you, I promise, David cried. You won't stop me, I promise, replied the vampire. Como é que eu vou tirar o negócio da minha coisa, que senão eu não consigo ler? The light stone was a sharp teeth, a terrible thought coming to David and Emma at the same time. Look at his teeth, is he a vampire? Which one? The vampire, he said. I can be only one. The couple's eyes were big and afraid, their mouths open in horror. They hid each other's hand, they sent stomach, filled with fear. I read like tonight, continued the vampire. I had a drink from free. One more, then I can sleep and feel young again. The vampire moved towards them. Instinct made David step in front of Emma and protect her. Emma, grateful, held on to his back. Hold on. Hold on his back. The vampire wasn't in a hurry. He had plenty of time. Who should he attack? He asked himself. Which one? Thank you, said Emma quietly in David's ear. For what you are doing this for me? Okay, próxima página. Of course, my love, I'm here to protect you. He felt proud as he said the word. He could fight with this vampire. All that he needed was a piece of wood or something to push through his heart. He looked around for something. You're so brave to offer yourself, continued Emma. Taram, taram. Casos de família. Sorry? Asked David. What are you talking about? Oh, I just show that you are in love for me and everything. Then and the vampire looked at each other.
Now listen, Emma. There's no doubt about your love for my love for you. Really? She didn't believe him. But you can expect me just give him my life. Can expect me to give him my life. I wasn't saying you should, she said. It's just one of your options, that all. Well, I think in another one, he shouted. Why don't offer yourself to him to save me? The atmosphere in the room had certainly turned ugly. The vampire was not pleasant that fear and love were now silly, selfish arguments. Emma was very angry. I hope you're joking. Let's see how strong your love is. What a horrible man. Olha aqui. Fala nada. Só ler. What about the woman I was planning to marry? A woman I was planning to marry, offering me to a vampire like a bone to a dog? You said my hair smelled like roses, she cried. All right, relax. David was a little embarrassing to have this argumentation from the strange. I am an angel, you said, she cried on shouting. Must drinking, shouted the vampire angrily as came even closer. He wanted to make a quickly kill. Then he could get away from these terrible people as soon as possible. His eyes opened wide and his speech was bradley. Which one? Her. David pointed as his future wife. Him, screamed Emma in anger. Please, him. The vampire approached David. She's younger, sweeter, said David. The vampire turned to Emma. He's bigger. There is more of him. She pointed at David. Suddenly, the vampire felt tired. He had been killing for many centuries. Listen to the voice depressing. How could he feel good by drinking the blood of the others of these disgusting creatures? He looked down at the terrified faces and shouted, bad blood. I'll win that. He disappeared into the night air and left Emma and David alone together as they had promised for the rest of their lives. E agora? O que aconteceu aqui? Pelo que eu entendi nessas páginas, David, eu acho que ele tá contando de um pesadelo, certo? De um vampiro, que ele encontrou um sonho, não é isso, não? O David é um vampiro também. E aí? Me contem, o que vocês entenderam nesse texto? O que aconteceu? Pelo menos o contexto. Parece o Crepúsculo, falou muito de vampiro. Né? É vampiro, parabéns. É que o homem alto é um vampiro, né? Ele tava escolhendo quem ia comer. Era um vampiro. E o que aconteceu? O que mais aconteceu, gente? Eu acho que o David traiu a Emma. Não foi bem isso. Foi quase isso, mas não foi. Não foi trair, nesse sentido de traição, de peguei você com outra, mas foi uma traição no sentido do que ela fez para ele naquele momento de nervoso, né? Que era para eles supostamente ficarem juntos. Ok. Adriana, quer comentar o que você percebeu? Assim, eu percebi isso, mas eu percebi o ataque também, né? Que houve um ataque e ele pergunta no final que ele quer ver até quando o amor deles vai resistir, né? Porque aí, em algum momento, eu acho que o David diz que a Emma é mais forte, mais bonita, uma coisa assim. Acho que ficou um pouco confuso, né? Tudo é muito de repente, tudo acontece muito de repente, mas o que ficou claro foi que o vampiro atacou e, no final das contas, ele queria saber se mesmo tudo isso tinha acontecido, se o amor deles ia resistir. Okay. Foi isso que eu entendi, assim. Muito bem. Agora eu vou esclarecer os pontos nos pingos dos is, ok? Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu. Bom, David e Emma estavam num date. O que é um date, pessoal? E agora? Um encontro, meeting. Um encontro, muito bem. Então, eles estavam em um encontro, tudo bem, maravilhoso, como aquela coisa de costume. E aí, o David teve a brilhante ideia, dá para entender que ela já era namorada do David. Então, o David levou ela para sair,
tudo tava perfeito, a comida tava boa, a luz do candelabro tava ótima, maravilhoso, tudo belezinha, tudo bacana. E aí, David, então, deseja fazer o pedido de casamento. Mas David ficou muito nervoso, então foi ao banheiro. E aí, ele tá lá no banheiro. Você vai conseguir pedir ela em casamento. Mas antes disso, se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver que tinha alguém olhando o jantar do David e da Emma, que era o, então, vampiro, né? E aí, ok, ele tava olhando, eles super felizes. E aí, o David sai, vai no banheiro. E nessa que ele tá no banheiro, o homem, né, que no caso é o vampiro, vai até o banheiro e dá de cara quando o David tá saindo do banheiro com ele. E aí o que acontece é o seguinte. Ó. Aqui, ó. He almost walked into the extremely tall man who was waiting by the door. Então ele tava parado esperando quem? O David na porta, né? The man's eyes were a cold bright blue. O que significa cold bright blue? Bom, quando a pessoa é muito branca, muito pálida e tá assim pra você, ó. Sabe? His face was pale. Então ele tinha uma cor de pele bem pálida, né? With a sharp, pointed nose and gelado, né? Então ele tinha um nariz pontudo e também tinha um lábio pálido, né? Não passou um lip tint na boca. Aí ficou meio morto, assim. Ok, então a gente já pode entender isso logo de primeiro, ok? Oh, sorry, said David. Então ele falou, oh, desculpa, né? Meio que esbarrei em você, né? Aí o vampiro começou a pensar, qual dos dois? Qual dos dois, né? Ok, aí a gente fica assim, qual dos dois o quê? Porque nessa parte não foi revelado que ele é um vampiro, né? Então, ok. Então, tudo bem. Por um momento, o David estava confuso, né? Então, ele percebeu o que o outro homem queria dizer. E aí ele pensou, esse é o banheiro masculino, né? Ele achou que, tipo, o cara tava lá parado como se fosse um segurança para ele, tipo, você tá entrando no banheiro errado, né? Mas não era isso, né? Então, o David voltou para a mesa do restaurante e aí ele tirou do bolso dele uma caixinha, né? Para ele pedir a Emma em casamento. A Emma aceitou. Por que a gente sabe que ela aceitou? Porque se a gente dá uma olhada, the taxi ride home was wonderful. Se tava wonderful, porque foi tudo maravilhoso, né? Então eles estavam felizes, discutindo sobre a vida deles juntos, e aí tudo mais. Tava falando, eu te amo, você é maravilhoso, essas coisas assim, tá bom? E aí, ok. Estavam tudo se complementando, ela falava uma coisa, ele falava outra, e tudo perfeito, maravilhoso. Nossa, que incrível. E aí ele diz pra ela, olha, a Emma diz pra ele, perdão. Você é muito maravilhoso, disse o David para Emma. E agora a Emma diz, e você é absolutamente lindo, né? Eu nunca conheci alguém tão amável e tão bondoso. Eu tô feliz que eu posso até cantar, como a nossa amiga Adriana falou, ok? Então eles entraram no bloco do apartamento, seguraram as mãos, e aí taram, taram. Tinha um homem lá fora, parado, um homem alto, olhando eles através da sombra. Como assim, através da sombra? É muito simples. Você está observando alguém, se você ficar em frente, a pessoa vai te ver. Então, se você esconder alguma coisa, você está entre a sombra, né? A pessoa não consegue te ver facilmente porque você está na sombra. Ok? Dá para entender isso? Tudo bem? Até aqui, né? Tudo bem? Ok. Então, ele começou a pensar de novo. Qual dos dois? Ele perguntou para ele mesmo. É que a gente já fica assim, qual dos dois o quê? Né? Aí aqui vai começar a ser explicado o que ele quer dizer com qual dos dois. E aí, então, ele ficou observando o prédio, né? O building, e ele estava esperando por uma luz aparecer para mostrar qual apartamento era. Olha que perigo. Então, passou 1 minuto, 2 minutos, e pronto, a luz estava ali, no 3º piso, né? Então, ele viu a Emma fechando a Cortina. Cortina, muito bem. Então ele pensou, quanto tempo demora para eles ficarem ali, né? E eu entrar, subir para o corredor. Quantas vítimas ele já tinha atacado? Quantas esquinas, né? Quantos corredores? Quantas vítimas? Então a pele dele formada com um teen smile, é tipo teen, é algo fino, né? Então, assim, tá bom? He moved out the shadow. Então, ele saiu das sombras, né? To the door and pressing the button for every flat. Então, ele pressionou o botão para todos os apartamentos. O vampiro sempre passou
ele sempre passa, né? Sempre consegue chegar nas pessoas quando vivem em apartamento. Por quê? Porque alguém vai deixar você sempre entrar, né? Aí, lembra que a gente falou ontem, a gente falou sobre uma palavra chamada silly, né? Vocês nunca tinham visto essa palavra. Silly significa idiota, besta, burro, bobo, tá? Então, silly humans, né? Que humanos idiotas. Eles pensaram que era alguém para entregar uma pizza, né? E aí, ele falou, é o tipo de convite que você tem, que você sempre precisa para entrar em uma casa. Então, ele subiu, né? Ele escalou as escadas, né? Climb é escalar, então, não é subir. Climb the stairs to the third floor. Então, ele subiu as escadas e aí tava chegando no terceiro andar. E aí, o que aconteceu? Ele andou até o final do corredor e aí ele não fez nenhum som. E ele podia ouvir o casal rindo e falando. E aí, ele colocou o ouvido dele aonde, gente? No buraquinho da porta. Não é no buraquinho exatamente, ó. Na Imagina isso porta. aqui, é a porta. Ele fez isso aqui, ó. Against significa isso, ó. Tá? Encostar-se sobre algo. Então, ele colocou o ouvido dele do lado da porta. E aí, ele podia ouvir o que eles estavam falando, que eles estavam felizes, que, nossa, que o amor é maravilhoso. E ele sentiu o quê? Ele sentiu o amor, né? E aí, ele sentiu o amor doce. O sangue, na teoria aqui, né, fala que fica mais doce, que tem muita energia, que tinha um sabor de vida e tudo mais. E aí, você que gosta de vampiro vai entender o porquê que ele estava tão interessado, assim, em sangue novo, para dar uma renovada no skincare dele, né? E aí, ela disse pro David, né? Eu sinto como se eu estivesse num filme. E aí, ele disse, é mais do que um filme. É, sim, nossa, que sorte nós temos. Aí ele falou, nossa, acredita, adivinha o quê? Sabe hoje à noite? Ele disse, sabe, adivinha quem vai sonhar hoje à noite? Com quem você vai sonhar? Aí ela fala, né, com quem? E aí, ele não fala com quem, dá para entender que no caso é ela, né? E aí ele fala, seu cabelo cheira... Rosas. E você é como uma... Como um anjo. Muito bem. O que é pleasant? Pleasant é agradável, tá bom? Então, por exemplo, you are pleasant to the eyes. Você é uma pessoa agradável aos olhos, ok? Agradável, prazeroso, tá bom? Algo agradável ou prazeroso. Muito bem. Então, ele disse que ela tem um cheiro, o cabelo dela tem um cheiro de rosas e ela parece como um anjo, né? Ela é como um anjo, né? Não só parece. Então, ok. Mas, aí tem um narrador falando, né? Mal sabia eles que o sonho deles ia virar o quê? O quê, gente? A pesadelo. nightmare. Um A pesadelo. nightmare. Pesadelo, né? Então, o vampiro tava ouvindo lá com a orelha na porta e aí ele pensou. Então, de repente, suddenly, de repente, ele abriu a porta e pá! Viu os dois lá. E aí já mostrou os dentão dele. E aí o que aconteceu? O que aconteceu, O gente? jogo dela tava bom. O meu também, eu tava com 3. E aí, gente, o que aconteceu? O casal gritou, né? E aí, então eles se abraçaram assim de medo um com o outro e ficou aquele silêncio assim. E aí o vampiro conseguia sentir mais ainda o medo e aí ele tava adorando aquilo, porque também o medo deixa o sangue mais rápido, né? Quando você fica, e realmente isso é verdade, né? Quando você tá, como fala, esqueci a palavra. Quando você tá muito nervoso, a sua pressão arterial sobe, né? Então seu sangue corre mais rápido no seu corpo. Então para ele era melhor ainda, né? Aí o David fala, olha, ali tá my wallet. O que é o wallet, gente? Carteira. Oi? A carteira, né? Tá na mesa, pode pegar. E aí ele falou, pega qualquer coisa que você quiser. Porque eles acharam que ele era o quê? Um ladrão. Né? Um stolen, um ladrão. Mas ele não era, né? I will take anything I want. Ele disse assim, eu vou pegar tudo que eu quiser. Ó, audacioso. E aí o David diz, tudo bem, nós não vamos parar você, eu prometo. E aí ele chorou, né? Aí o vampiro falou, você não vai me parar, eu prometo. Olha que audacioso, debochado. E aí a luz bateu no dente dele. E aí passou um pensamento horrível pela cabeça do David e da Emma no mesmo tempo. Olha pro dente dele, ele é um Vampiro.
um vampiro. Aí o vampiro se perguntando, qual dos dois? Qual dos dois? Só pode ser um. E aí, the couple's eyes were big. Então, o olho deles estava enorme e estava com muito medo. E aí, a boca deles estava assim, aberta de medo, sabe? Então, eles começaram a, tipo, ficar juntos, né? Grudados um com o outro. E aí, eles começaram a sentir, sabe quando você fica com dor no estômago porque você tá tão nervoso? E aí, o que aconteceu é o seguinte. Hoje, essa noite é agora, né? Continua o vampiro. Eu tenho bebido 3. Só preciso de mais um. E aí eu posso Dormir. Sleep dormir, né? Sentir jovem and de novo. feel sentir young again. jovem de De novo, né? novo. O vampiro se moveu, né? Deu uma olhada e chegou mais o quê? Perto deles, né? Pode ser esse come move it towards, pode ser come closer, né? Então ele começou a vir mais próximo. E aí, instintivamente, o David fez o quê, gente? Ele Ele parou foi de proteger frente a a ela. Emma. Mas como que ele fez Foi. isso para proteger ela? Como? Foi na frente dela. Ele foi na frente dela. E aí a Emma, né? Que pode ser Emma ou pode ser Emily, né? O que ela fez? Ela grudou na blusa dele, né? Assim, na parte de trás da blusa dele. E falou assim, ó. Muito obrigada, né? E aí o vampiro não tava com pressa. Então o vampiro tava nem aí sobre o que ele ia fazer, né? Ele tinha muito tempo ainda. E aí ele tava pensando ainda, quem eu vou atacar, né? Ele perguntou para ele mesmo, qual dos dois? E aí a Emma respondeu pro namorado dela, né? Muito obrigada, disse a Emma, só que tipo bem baixinho, né? Quietly, bem baixinho, perto do ouvido dele, né? Do David, no caso. Pelo que você está fazendo por mim. Agora a parada vai ficar estranha, hein? Claro, meu amor, eu estou aqui para proteger você. E ele se sentiu orgulhoso depois de dizer essas palavras, né? E aí ele falou assim, eu posso lutar com esse vampiro. Tudo que eu preciso é um pedaço de quê? Madeira. De madeira ou algo para push. O que é push? Empurrar. Empurrar o vampiro contra o coração dele, né? Não dele, do David, mas empurrar o vampiro contra ele mesmo, com um pedaço de madeira. E aí ele olhou ao redor e... Aí ela disse, você é tão corajoso de se oferecer, continua Emma. Aí ele fala assim, quê? Aí ele fala assim, o que você está falando? Aí ela fala, eu estou dizendo que o seu amor por mim e tudo mais. E aí o David e o vampiro olhou assim, meu Deus! E aí a Emma continua. Olha que coisa mais feia. Não tenho nenhuma dúvida que você me ama, do seu amor por mim. E aí... Perdão. E aí... Tá certo. Então, ele fala assim, a Emma fala, olha, escuta, eu não tenho dúvida sobre o seu amor por mim. E aí ela fala, sério? Eu não acredito, ela não acreditou nele, né? E aí ele fala assim, mas você não pode esperar que eu dê a minha vida para salvar você. E aí ela falou assim, eu não disse que você deveria. Eu só falei que você é uma das opções. Isso é tudo. Medo. Sem comentários, né? Bom, vamos pensar de outra forma. Ele disse, por que você não se oferece então? Ele já ficou bravo, né? Por que você não se oferece então para você me salvar? E aí a atmosfera do quarto ficou ruim. E aí se tornou algo feio. E o vampiro não estava mais agradável de ficar ali com aquele sentimento de medo e amor. E agora virou um sentimento de quê? Bobeira, um sentimento egoísta, né? E aí a Emma falou assim, muito, muito brava. Eu espero que você esteja brincando. E aí ela fala, vamos ver quão forte é o seu amor por mim. Que homem horrível. Olha que louca. Ela faz o jogo. Ela quase bota o cara para morrer. E aí depois ela fala um negócio desse. Boba, né, gente? Aí, ok. What about the woman was planning to marry? E ele fala assim, essa é a mulher que eu tava me planejando casar, me oferecendo por um vampiro como se eu fosse um osso de cachorro. E aí a Doca fala assim, você disse que meu cabelo cheirava rosas.
Aí ele fala, tudo bem, relaxa. E aí ele tava começando a ficar envergonhado. Então você imagina, os dois discutindo e vampiro, assim. Né? Então, ok. E aí ele falou assim, ele tava se sentindo envergonhado, né? Embarrassed, envergonhado de ter essa discussão na frente de um estranho, né? E aí ela falou assim, você disse que eu era um anjo. E aí ela começou a chorar. E sabe quando é aquele choro abafado? Que você... assim? Então chama shouting. Shouting, tá? E aí ele fala... O vampiro. Eles só podem estar bêbados. E aí ele pensou e ficou muito bravo. E chegou mais próximo, né? Come even closer. E aí ele queria fazer uma morte rápida. E aí ele podia sair de longe dessas pessoas. As pessoas horríveis, como está escrito. E aí, os olhos deles abriram e ele pensou assim, qual dos dois? E aí, ela olha para ele e fala assim, perdão. Ela olha para ele, tá certo, e fala, ele. E aí, ele aponta para a mulher. E aí ela fala, ele. E aí ela começa a gritar. E aí ela fala assim, por favor, ele. E aí o vampiro começa a se aproximar do David. E aí o que aconteceu? Aí ela fala assim, ele é novo, ele é saudável, ele é docinho, ela é nova, ela é docinha, disse o David. Aí o vampiro virou para quem? Pra Emma, né? E aí quando ele virou para Emma, e aí ela fala para ele é grande, ele tem mais sangue, né? Tem mais dele para você, né, poder matar ele. E aí ele virou pro David de novo. E aí então, de repente, o vampiro se sentiu cansado. Aí ele ficou pensando, nossa, eu matei tantas criaturas por tantos séculos. Ouvi todos eles deprimindo e, tipo, me implorando para ficar vivo. Como eu poderia me sentir bem bebendo sangue dessas duas criaturas nojentas, né? Disgusting, nojentas. E aí, o que aconteceu? Ele olhou para baixo. E aí, ele olhou e pensou, isso aí é um sangue ruim. E aí, o que ele fez? Ele desapareceu à noite. E aí deixou quem? A Emma e o David lá sozinho. Sozinho como eles tinham prometido para o resto da vida deles. Que história, hein, meus amigos? Que história. E aí, agora deu para entender tudo, né? Sim. O que vocês acharam da história? Muito legal. Legal, bem diferente. Legal? Diferente, né? Muitas palavras novas, né? Stranger, amazing. Muito bem. Agora, a gente tem uns minutinhos pela frente. Eu ia traduzir. Ó, eu coloquei tudo escrito aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mandar para vocês. Aí vocês podem dar uma olhada, tá bom? Depois, se vocês quiserem. E aí, eu já traduzi tudo, então não preciso nem ler. Mas ok, agora vocês vão ler. Então, levantem suas mãozinhas e agora cada um vai ler uma frasezinha. Vou para praticar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, levanta a mão aí. Se não levantar, eu chamo. Se piora. Então, o Marconi lê a primeira frase, a Tiele lê a segunda, a Adriana lê a terceira, o Alexandre lê a quarta, o Alisson lê a quinta, a Ana Júlia lê a sexta, a Célia lê a sétima, o Dantas lê a oitava, o Davi lê a número 10, a Débora o número 11, o Elton número 12 e a Fátima número 13, ok? Bora lá, então. Então, como vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom? Pode ser? Pode começar. Então, é eu, né, Marconi? É. David and Emma looked at each other across the table. The young couple were happy. The food was delicious. The light from the candles was soft and the music was perfect. Número 2. David looked at Emma, beautiful smile.
and the pain of his late breakup disappeared. Yes. All his Doubts. doubts and fear about love had gone. His head reached out and touched hers. Yes. I want to ask you something. David searched her eyes. Could she guess what was wrong? Was coming. Was coming. Okay, sorry. Her smile made him feel brave. And she held his hand. Don't worry, whatever is it, I'll probably say yes. He felt so excited. He was about to ask the most important question of his life. Yes. E agora? From the corner of the restaurant, a strange man watched. Then He sat. he sat very still at his table. He held a meal, but he wasn't reading it. He stayed. He scowled at looked only at the house cook. Young couple. Very good. E agora? Bora ver. Ana Júlia. Back at their table, David suddenly felt nervous. Yes. Suddenly felt nervous. Yes. Agora, Débora. É a última, não é? His? Uhum. Só virar a tela. Agora sim. His face was plain with... Não. Sobe uma. É uma acima. Tá, perdão. Atmosphere. Nossa, peraí, parece que mudou. Peraí. Não era isso, não. Não, eu acho que eu era a última. A 11. Não, A calma. sétima não, agora? Não sei, gente. Pode ser qualquer ordem. Pode ser qualquer ordem. Pode ser eu mesmo, a sétima. Tá bom. Tá. Excuse me. Isso, pode ir. Excuse me. He said to Emma. He pushed his chair back and went to the toilet. Yes, very good. E agora? As he looked... Sorry, pode ir então. As he looked in the mirror, he told himself, "Come on, David, come on. You can do this." You can do this, Matt. She's crazy about you. Very good. Agora é o Dantas, né? Feeling ready. He went ready. He went out of the bathroom. Bathroom. Yes. Ok? Agora quem é o meu próximo?
Ok? Deixa eu ver aqui na listinha. Quer falar, Risa? Ah, vou tentar, viu? Tá bom, pode ir. Ajudei, teacher. The alphabet, é isso? Almet. Calma aí, que eu tô tentando me perdi, fui olhar o negócio. Na última. His face was pale. Into. A sharp. A sharp. Pointed. Não, começar novamente, que eu tô perdido aqui. The album. Walked, é isso? Walked. Calma aí, tem um negócio na minha tela, não consigo ver, peraí. Ai, peraí. Está aqui embaixo, né? Pera aqui, ó. Na penúltima linha. Sharp, agora faz esse aqui. Sharp, pointed, nose, and chin, belly light, lips. Isso. O que é isso? Muito bem, muito bem. Quem ainda não foi, se manifeste. Lábios. Ela perguntou o que era lips. Lips é lábios, muito bem, ok? Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui na listinha. Quem não foi ainda, oi, tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Deixa eu ver. Elton, Crax, Luciana, quem mais? Calma aí que eu tô selecionando. Já chamei seu nome, você já fica esperto, hein? Júlio, Caionara, Fátima Branco, que mais? Letícia Maria de Lima, Viana. Nossa, falando quase o nome inteiro da mulher. Lúcia Magalhães, Marcone, acho que já foi, né? A Mid não foi ainda. A Sara, o William, todo mundo, ok? Chamei seu nome, fique esperto, acabando uma, você já começa, você já entra. Tu quer que eu faça algum momento ou agora, sei lá o quê? Tanto faz, pra mim tanto faz. É aonde que tá mesmo nesse All Sol e Sad David, é? Aqui, pode começar por aqui já. É uma frase para cada um. Pode ser esse mesmo. É só uma frase que eu digo, eu tenho que dizer mais. Uma só. Pronto. Tá bom, Adriana. Bye, bye. See you, ok? Bye, bye. See you. Good See night you for in the next everybody. class. Bye, bye. Thank you so Bye, much. bye. It's nothing. Ok, pode começar então, Will. Eu? É, tu mesmo. All Sol e Sad David. Yes, o próximo. E agora? Quem vem? Which one? The man hissed. He spoke with a strong and strange accent. David had never had that accent before. Very good. Vou ter que ir, sim, é obrigado. Tá? Por quê? Porque depois senão vocês não vão começar a falar, aí vai chegar no book 2, 3, não vai estar falando nada, depois vai falar, ai, eu não aprendi nada. Então vai ter que falar assim, obrigado. Próximo, bye, bye. Quem é o próximo? Qual a próxima linha? A segunda? Pode ser. A terceira, Terceira? Uhum. From a moment, David was confused. É isso? Confused. There he, né? Heritage. Watch their odds, é isso? Other men. Isso, muito bem. Sara? Vou falar então, tá? Tá. This on, say David. Help Polly. This is the main toilet. Ok? Yes, very good. Quem já falou já pode ir saindo, tá bom, pessoal? Eu vou terminar só as últimas falas e a gente acabou. Ok. Caionara? Pode falar. Essa aqui, ó. Oh, she's running, said David. Helpful.
help to. This is that's Mars toilet. That's men's toilet. That's men's toilet. Very good. Tiele. Tô aqui, peraí. É onde tem David, né? David went back. David went back with the restaurant. He reached for the ring and a box in his pocket. Very good. Grax. Continuo? Não, é só uma frase para cada um. Pode ir, Grax. Tá. Thank you so much. The taxi ride home was wonderful. The happy couple discussed their future life together. They shared their sweet feelings about each other. Yes, very good. Deixa eu ver aqui, não foi ainda. Tudo bem, Sara. Luciana. Oi. The night I asked you to marry me. Say that. Yes, very good. Deixa eu ver aqui, não foi ainda. Todos já foram. Então tá certo. Então é isso. Thank you so much for you that watching from YouTube, for you that is watching here. Thank you for your participating. So I see you tomorrow or in the next week. Bye bye. See you soon. Bye. Tchau, tchau, pessoal. Bye. Muito obrigada. Boa noite para vocês, ok? Good night para vocês. Tchau. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye.